O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, do PDT, considera que um possível impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal não é uma alternativa para frear a tensão no país. Segundo ele, o processo no Senado Federal não resolveria o problema e acabaria fragilizando mais as instituições. Abre aspas, impeachment não é a solução. Solução é dizer nas regras desse jogo, tais atribuições são do Executivo e ele que responda por elas. Se nomeou um ministro, o delegado, se cometeu crime, vai responder. Mas o Supremo não tem o direito de antecipar o julgamento de funções do Executivo. Ou restabelece os princípios que regem a relação entre os poderes, ou isso não tem solução, mencionou Aldo Rebelo em entrevista concedida ao Jornal da Manhã, daqui da Rádio Jovem Pan. Ainda, ele comentou a respeito da crise entre os poderes. O ex-deputado criticou o inquérito das fake news que tramita na Suprema Corte, afirmando que a censura, assim como a retirada aleatória de perfis por parte de corporações privadas nas redes sociais, é talvez mais perigoso do que a difusão de notícias falsas. Abre aspas. Como se fosse um tribunal privado. Isso acontece e é muito perigoso, afirmou o ex-ministro, que vê uma dualidade entre conter a difamação e combater a censura. Para finalizar, uma aspas aqui do Aldo Rebelo. Não pode o Supremo, como instituição necessária, formada e necessária, abusar das suas prerrogativas. Isso gera crises no país, como a que tivemos recentemente, como Freia, abrindo o processo de impeachment. Não, você faz 1, 2, depois o que resultou é que o Poder Executivo virou poder exposto, fragilizou o Poder Executivo no Brasil. Eu começo agora com o Celestino. É uma fala de um deputado, um ex-deputado, de um ex-ministro do Lula, de esquerda, e você acha que ele está coadunando, de repente, com o que prega hoje o presidente da República, o atual presidente da República? Primeiro eu queria falar que a Jovem Pan News, no domingo, durante a cobertura da direita e da esquerda, as manifestações democráticas, né, ocupou o primeiro lugar dentre os canais fechados de notícia e por 15 minutos passou, né, o Domingão lá do Narigudo. Lá. O Aldo Rebelo, por 5 mandatos consecutivos pelo PCdoB, talvez seja um comunista regenerado, né, como o professor Itamar, talvez não, e agora está no PDT, talvez esteja fazendo campanha para o Ciro Gomes. Talvez ele podia ocupar a parte de marketing do João Santana, que já usou tornozeleira, né, já foi um delatado pela Operação Lava Jato. E o Aldo Rebelo está sendo um democrata. Foi ministro da Defesa do governo Lula, foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Dilma, né, e está indo de encontro aos anseios de quem quer liberdade de expressão, né? Ele fala que o impeachment de algum ministro do STF, nesse momento, não apaziguaria entre os poderes. Eu também acho que não, mas não é a opinião popular. Né? A maioria da população hoje pede isso, pelo menos que o senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, coloque em votação. Muitos senadores também querem, não atingiram a assinatura ideal para conciliar, né, a respeito do impeachment, mas só cabe ao presidente do Senado deliberar sobre isso. Eu acho que o Aldo Rebelo está sendo sensato nesse momento, né? Ele não está indo de acordo com o Bolsonaro, está longe de ser um bolsonarista. Né, ele está indo de acordo com o que o marqueteiro do Ciro Gomes está pedindo. Ele só esqueceu de combinar com o Ciro Gomes, né, quando o Ciro Gomes esteve lá na AgriShow, né, tomar esse lado mais sensato, mais equilibrado. Ele poderia ocupar o lugar do João Santana, marqueteiro, talvez para a felicidade do professor Itamar, que é um Ciro Gomes doente. Olha, eu não vejo o Aldo Rebelo como um regenerado, né? Não, ele é um homem muito experimentado. Eu não vi nenhuma autocrítica dele ao seu passado de comunista. Então, portanto, se ele não fez autocrítica, ele continua comunista, né? Eu fui comunista, mas já lá no início da década de 90 abandonei tudo e trilhei outro caminho. O que eu entendo
qual é a posição dele? Ele está sendo ajuizado, né? Porque essa moçada que está aí no STF é aquilo que no passado, quando era inclusive do partidão, né? A gente chamava de porra louca, né? Esses porra loucas acham que pode tudo e vão entornar o caldo. E aí chega numa questão muito interessante, né? Que às vezes as pessoas não se dão conta disso. Ora, quem garante o contrato, a Constituição, né? Vamos chamar de contrato, quem garante o contrato é o fuzil. Não é o fuzil, não é o contrato que garante o fuzil, é o fuzil que garante o contrato, né? Mas vamos pegar a questão política em si, e ele tem razão quando ele diz que o problema de fake news não é um problema grave, sempre existiu fake news, né? Sem contar que a grande imprensa é quem mais se encarrega de contar mentira. Inclusive a CNN lá contando que o oficial, né, que o comandante russo na Ucrânia acordou morto, não é? Ou seja, isso é fake news. Mas as chamadas notícias falsas geralmente são bobagens que a gente olha, umas são até por zoação, né, por gozação que as pessoas fazem, mas são notícias que não resistem. A preocupação mesmo do STF são com as notícias verdadeiras. E aí vem um ponto essencial. Como com a entrada dos tios e as tias do Zap e os youtubers independentes, o povo tem voz. Então, o que esse povo do STF gosta é de democracia sem povo, porque povo é chato, né? Povo tem opinião. Então, eles davam a opinião do povo. Agora tem um contraponto. Agora tem outras posições. A gente não depende mais de jornal nacional para a gente se informar. Temos os canais próprios para isso. Então, essa é a preocupação. Acho que o Aldo Rebelo está sendo sensato, como disse o Celestino, né? Ó, segura aí, moçada, que o caldo vai entornar. É isso, Pedro. Francês. Eu acho que como... Não era para achar, mas hoje eu estou achando. Eu acho que o Aldo Rebelo está tão sensato quanto o professor Itamar. Foi ele lá na juventude comunista, né, durante 5 mandatos como deputado federal, e adquiriu, no caso que a gente está discutindo, no contexto que a gente está discutindo, ele adquiriu experiência preciosa em 3 campos. Primeiro, como parlamentar, poder legislativo, como ministro da Defesa, executivo, e também como ministro de tecnologia da Dilma. Então ele engloba 3 qualidades para o que está em pauta, está sendo debatido hoje no Brasil, que hoje se reúne o presidente do Senado, com o presidente do STF, com o ministro da Defesa, para tratar da distensão que existe hoje, para as dificuldades que o país tem hoje às vésperas de uma eleição, né? Daí que ele tem a palavra sensata dele, porque ele prega alguns princípios, entre eles essa briga doida contra fake news. Isso aí acaba obstaculizando um noticiário que seria normal, a informação que deveria chegar a todas as pessoas. É uma espécie moderna de censura à imprensa, certo? Então, as dificuldades são imensas e ele tem essa visão de que a informação é necessária e que o Poder Judiciário também tem que se conter um pouco com relação a essas ações diretas, quando deveria terceirizar esse trabalho para a Polícia Federal ou outros órgãos envolvidos nessa área. Ângelo Rigon. Bem, 2010, cheguei a trabalhar em 2009 com o Aldo Rebelo. Toda quarta-feira ele aparecia para bater uma bolinha lá com os deputados. Ele sempre foi tido como uma pessoa bem estranha, né? Tanto que é o único comunista para o qual o atual presidente Jair Bolsonaro fez lobby para ser ministro da Defesa em 2002. Então, ele é um sujeito, uma figura estranha. Ganhou repercussão por posições doidinhas, como, por exemplo, implantar o Dia do Saci no Halloween. Isso que o deixou famoso à época. Mas uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Creio que não se deve mexer nessa questão
da legislação, não sendo injúria, calúnia e difamação, acho que o resto é permitido, em especial a verdade, ninguém deverá pagar por falar a verdade, mas o Rebelo até me estranha, até queria saber, Vitor, se você puder me informar, alguém da bancada, em que partido ele se encontra, porque depois de 40 anos no PCdoB, falaram que ele ia para o PDT, do Ciro Gomes, seu candidato. Para o Solidariedade, ser candidato a presidente pelo Solidariedade, e até para o PSB, diz que ele se filiou do PSB há 2 dias. Então, se alguém souber uma informação oficial quente, PDT. de preferência mostrando a fonte. Não tá ouvindo? Porque com 3 partidos diferentes, depois de 40 anos de PCdoB, né? Coisa meio... Continua mesmo. Eu vou passar para o Celestino, só antes eu queria perguntar para o Ângelo se o adjetivo estranho é no bom sentido ou no mau sentido. Porque, por exemplo, festa estranha com gente esquisita do Eduardo e Mônica, eu sempre quis participar. Então é um estranho legal, mas esse do Aldo Rebelo é um estranho, um adjetivo pejorativo ou talvez exaltando o ex-ministro? Não, ele, como toda pilha, tem um lado positivo. A questão é que se você tirar uma foto de perfil, o perfil não sai. Uma hora ele está pensando de um jeito, outra hora está pensando do outro. É difícil ela fazer... Se ele fosse um jogador de poker, é difícil apostar no pé dele. Passar agora para o Celestino, que pediu um teaserzinho nas palavras dele, um tweet. Tweet agora garantido para você pelo Elon Musk, um tweet, vai. É que enquanto ele era comunista, né, ele desviou dinheiro do partido, do PCdoB, que ia para Minha Casa Minha Vida. Mas agora ele está no PDT, viu, Ângelo Rigon? Ele está no PDT, lá com o João Santana, e eu acho que ele poderia ser o marqueteiro do Ciro Gomes, que ele preserva a liberdade, diferente do João Santana, né? Mas aí ele podia pedir a retribuição do Bolsonaro e pedir para o Bolsonaro apoiar ele também, né? O candidato dele. Ele fez em 2002. 2002, você lembra o que você estava fazendo em 2002, Ângelo Rigon? Eu lembro, eu estava vendo o Brasil ser pentacampeão. 2002. E o Lula sendo eleito, né? Isso eu não ligava não, né? Meu negócio era criancinha. Eu quase esqueci. Era churrasco, futebol e refrigerante.